Olá, boa noite. O TN2 começa com a atualização da pandemia do coronavírus no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, 43 pessoas perderam a vida. Contaminados já somos 56.700. Pela primeira vez, o estado registra mais de 2.000 novos casos em 24 horas. Daqui a pouco vamos falar do risco de transmissão do coronavírus pelo ar e mostrar também a esperança da cura. Porque antes nós vamos ao vivo para Vila Velha, onde um policial militar foi assassinado agora há pouco. O repórter Vitor Zucolotti foi para lá. Quais são os detalhes, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na rua Deolindo Perim, que fica em Itapuã, onde esse crime aconteceu, uma rua muito conhecida por conta dos bares, dos restaurantes que existem por aqui. Eu vou sair da imagem para o Diego mostrar como é que está a movimentação. Muitas pessoas, policiais civis, policiais militares também, aqui nessa ocorrência. Foi um soldado da Polícia Militar que foi morto a tiros por volta de 5h30 da tarde. Ele estava em uma padaria, estava saindo do estabelecimento, quando 2 carros passaram atirando. A gente ainda não tem mais detalhes sobre como foi que aconteceu, se esses indivíduos saíram do carro e começaram a disparar. Só que infelizmente o soldado da Polícia Militar, reformado há pouco tempo inclusive, morreu, não resistiu, ainda estava com a arma na cintura e agora a polícia está fazendo toda a investigação para saber o que de fato aconteceu. Vale ressaltar então que esse caso ainda está em andamento aqui, Isabela. Imagina, né? Indica, então, ele já era um alvo, né? Se esses carros passaram atirando, já estavam em busca dele, provavelmente? Provavelmente, Isabela, a gente que cobre muito polícia já sabe como é que é um tipo de execução. Isso é uma característica, né? Porque se fosse algum tipo de roubo, latrocínio, que a gente fala seguido de morte, provavelmente tentaria aí roubá-lo, assaltá-lo, tirar alguma coisa dele. Mas não foi isso que aconteceu, Isabela. E olha só, eu volto com você daí porque você está sabendo que tem outra história aqui em Vila Velha, né? Exatamente, essas informações eu ia te solicitar justamente agora. É um caso gravíssimo, né? Um gerente de banco foi sequestrado juntamente da esposa. Até o momento, somente ela foi libertada, é isso? Isso mesmo, Isabela. A situação hoje em Vila Velha não está fácil, não. Essa situação aí dessa mulher, a gente tem até imagens, inclusive, eu já vou começar com essas imagens aí, para vocês verem o momento que ela foi libertada, né? Solta por esses indivíduos. Ela está no carro, esse carro está subindo ali na região do Morro do Moreno, o carro está até em alta velocidade e, na sequência, eles abrem a porta e essa mulher é liberada. Começa a andar aí preocupada com o que aconteceu, né? Isso foi por volta de meio-dia, mais ou menos. Essa mulher foi encaminhada para a delegacia antissequestro aqui da capital para poder passar as informações do que aconteceu. E foi isso mesmo que você disse, Isabela. Ela e o marido dela foram sequestrados ontem à noite lá em Ibiraçu. Ela foi liberada hoje e ele ainda a gente não tem ainda informação sobre esse caso. O que a gente sabe é que os bandidos, segundo a mulher que foi liberada disse, queriam roubar o banco, porque o marido dela é gerente de um banco lá em Ibiraçu. Com relação a esse caso, a polícia informou que ainda está investigando, mas não vai passar maiores detalhes para não atrapalhar a investigação. Ou seja, dia bem complicado e início de noite bem violento aqui no município de Vila Velha. Isabela, eu volto aí com você no estúdio e todas as informações sobre esses 2 casos a gente vai conferir no TN1 de amanhã. Obrigada, Vitor, pelas informações. Então, temos aí 2 casos gravíssimos que o Vitor vai produzir 2 matérias. Amanhã, no TN1, você continua acompanhando. Esse caso do gerente de banco, que a gente ainda não tem a informação se ele foi libertado, e o caso do policial militar assassinado agora há pouco em Vila Velha. Agora, gente, uma história impressionante. Grávida de 15 semanas, uma indígena de uma aldeia em Aracruz, no norte do estado, foi diagnosticada com Covid-19 e sofreu um aborto. Não bastasse um momento de tristeza, depois de uma cirurgia no hospital do município, ela teve que levar o embrião para casa em uma garrafa de soro fisiológico. Jaciele Pego Ramos, de 31 anos, é da etnia Tupiniquim e mora em uma aldeia em Aracruz, norte do estado. Grávida de 15 semanas, ela sofreu um aborto espontâneo e foi socorrida até o Hospital São Camilo, no município. Depois de passar por uma cirurgia para a retirada do feto, o material foi entregue à paciente em uma garrafa de soro fisiológico lacrada com fitas adesivas. O marido dela, David, gravou um vídeo que circulou pelas redes sociais, onde afirma não saber o que fazer com o embrião. Eles pegaram simplesmente 1 litro de soro, aparentemente 1 litro de soro,
né, encheram de formol, cortaram, encheram de formol, colocaram o feto dentro e passaram a fita, entregaram para ela e disseram que ela tinha que trazer para casa. E hoje a gente está aqui, a gente não sabe o que fazer com esse feto. Jaciele foi diagnosticada com a Covid-19 no dia 29 de junho. Debilitada pela doença e pela cirurgia de retirada do feto, ela relata que recebeu o embrião de uma técnica de enfermagem, mas em momento algum foi orientada. Em momento nenhum fui informada por nenhum profissional do hospital e orientada o que fazer com o feto. De acordo com o marido de Jaciele, só depois de 2 dias com o embrião em casa, o hospital foi recolher o material. Na segunda-feira, logo pela manhã, o hospital entrou em contato com a gente, reconheceu o erro, né, da parte deles, erro gravíssimo, mandou 2 funcionários vir aqui, né, um assistente social e um enfermeiro, para recolher o feto. Da parte da direção do hospital, nada, nem um pedido de desculpa, nem uma sensibilidade da parte deles com a minha família. Nossa. Olha, por meio de nota, o Hospital São Camilo informou que é orientado pela Prefeitura que a própria família entregue o material para o órgão responsável. Também disse que assim que tomaram ciência do ocorrido, enviaram uma equipe do hospital para recolher o feto. Foi o que o entrevistado falou, né? Sobre o frasco improvisado, ressaltou que foi um fato isolado e que já abriu uma sindicância interna para apurar os fatos. A Secretaria de Saúde disse que o hospital é uma entidade filantrópica de gestão própria. O secretário de Segurança Pública do Estado recebeu ameaças em uma rede social. A mensagem enviada à página pessoal do coronel Alexandre Ramalho dizia que morte no Morro da Piedade não foi nada e que grupo criminoso vai voltar várias vezes. Fecha aspas. O perfil ainda continua as ameaças, dizendo que vai quebrar tudo de fuzil e vai vingar a morte de um traficante, tomando o Morro da Piedade e do Moscoso. Olha, as informações foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, que informou que uma ocorrência foi registrada na Polícia Civil, que já está investigando o caso. Vamos mudar de assunto, gente. Vamos falar do painel Covid. As informações foram atualizadas agora no final da tarde. Temos aqui, chegamos a 56.703 casos confirmados. E, infelizmente, é um recorde novo aqui no Espírito Santo, porque foram mais de 2.000 novos casos. Exatamente 2.156 novos casos de ontem para hoje. Olha que informação grave, gente. É um dado muito preocupante. O número de óbitos também subiu, infelizmente, foram 43 mortes a mais, chegamos a 1.879 e o número de curados também aumentou, né? Que bom, 37.098 pessoas curadas. Aqui no painel Covid, o ranking de municípios permanece Grande Vitória liderando os casos. Agora a gente fala de um grupo de mais de 200 cientistas de vários países publicou uma carta aberta pedindo que a Organização Mundial da Saúde reconheça o potencial de transmissão da Covid-19 pelo ar, principalmente em lugares fechados. Os especialistas em saúde aqui do estado reforçam a importância do uso da máscara e também do distanciamento social. A taxa de transmissão na região metropolitana agora está próxima a 1. Isso quer dizer que uma pessoa infecta mais uma. Isso significa que uma pessoa contamina outra pessoa. Então, ainda temos transmissão da doença na Grande Vitória. Portanto, não há que se relaxar, não podemos imaginar que a doença já se encerrou, que podemos sair, que podemos ir a bar, que podemos ir a... Não, nós não podemos ainda considerar que nós já voltamos à normalidade. E realmente não há motivo para relaxar. Uma carta aberta assinada por mais de 200 cientistas alerta para o perigo da transmissão do coronavírus pelo ar. Essa carta já é analisada pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com esses cientistas, o perigo está principalmente em ambientes fechados e que utilizam ar-condicionado. Nesses ambientes, o vírus ficaria circulando por muito mais tempo e nem mesmo o distanciamento social seria capaz de impedir o contágio. A gente tem 2 tipos de formas de transmissão. A transmissão por gotícula, que são partículas maiores, e a transmissão por aerosóis, que são partículas microscópicas bem pequenininhas. A diferença é o seguinte, a gotícula, como ela é maior, ela é pesada. Então eu estou falando aqui, estou respirando, ela percorre uma distância de 1 a 2 metros e se deposita na superfície imediatamente à frente de quem está falando, seja uma porta, uma maçaneta, ou o chão, ou se tiver uma pessoa muito próxima. O aerosol não. O
O aerosol ele fica no ar por muito tempo, de forma que ele pode percorrer grandes distâncias e uma pessoa, por exemplo, que nem estava naquele cômodo entrou depois de algumas horas e teve o contágio por aerosol. O médico intensivista Vitor Dalla passa mais de 60 horas entre um plantão e outro dentro de um hospital. Para ele, o uso de uma máscara especial, diferente dessas que costumamos usar no dia a dia, é o que previne os profissionais da saúde desse tipo de contágio por microgotículas. Dentro do ambiente hospitalar, quando a gente vai manipular via aérea, quando a gente está lá, os profissionais têm usado a máscara N95. A máscara N95 é realmente a máscara que previne a transmissão por aerosóis. A máscara cirúrgica comum, que seria aplicada para gotículas. Então, o profissional de saúde tem usado isso. Em coletiva de imprensa dada ontem pelo secretário de Saúde do Estado, ele falou sobre a desaceleração da transmissão da doença na Grande Vitória e, em contrapartida, sobre a situação dos leitos na região metropolitana, que chegaram a quase 90% na taxa de ocupação. Evite aglomeração, evite ambiente fechado, porque a gente ainda não tem a avaliação final desse documento elaborado por esses cientistas. A OMS diz que está avaliando o conteúdo da carta, mas alguns institutos de pesquisa em saúde da Europa já reconhecem essa possibilidade de transmissão. Olha essa imagem. O carro quase despenca em direção à mata. A motorista tinha acabado de sair do convento em Vila Velha. Ao ligar o veículo, confundiu os pedais do acelerador e do freio. Foi um susto enorme. O carro bateu no muro de proteção do estacionamento e parou. Santa ajuda, hein? A mulher, que não teve a identidade divulgada, felizmente não sofreu nenhum ferimento. A seguir, nem a Associação contra o Câncer Infantil escapa de bandidos que estão aplicando golpes na pandemia. Os detalhes já já. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. Nós voltamos em instantes. O governador Renato Casagrande entrou com uma ação na Justiça para que o Facebook tire do ar a página que fez a postagem de um vídeo onde ele aparece dançando. Em nota, a assessoria do governador informou que a festa acontece todos os anos em Marechal Floriano, sendo organizada por amigos de Casagrande. No entanto, este ano, o evento foi cancelado por conta da pandemia. A imagem começou a circular nas redes sociais como se a festa tivesse acontecido este ano. E no sábado, o governador fez uma postagem alertando sobre a fake news. Ontem à tarde, Casagrande ajuizou uma ação contra quem publicou o vídeo e pediu a retirada do conteúdo das redes sociais. Olha, tem criminoso se aproveitando da pandemia para aplicar golpes e nem a Associação Capixaba contra o Câncer escapou. Os golpistas abordaram as vítimas por telefone, pediram doações em nome da instituição. O boletim de ocorrência registrado pela ACACE na Polícia Civil é fruto de mais uma tentativa de golpe. Já é a segunda vez durante a pandemia. Golpistas usaram o telefone para pedir doações em dinheiro em nome da instituição. Não foi a primeira vez, né? A instituição sempre e frequentemente, infelizmente, é acometida por esse tipo de golpe. Mas este último, que aconteceu no dia 2 de julho, nós tomamos conhecimento porque 2 pessoas que foram abordadas ligaram para a instituição no nosso telefone principal e disseram que tinham sido abordadas nos telefones, onde as pessoas que ligaram pediram uma quantia de R$115 e R$120 para comprar alimentos para a ACACE. Elas, por terem ouvido falar da ACACE, estranharam a abordagem e optaram por nos informar. A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil é mantida por meio de doações e precisa de ajuda. Mas justamente por causa desse tipo de golpe, a instituição segue uma série de padrões para fazer contato com possíveis doadores. A ACACE possui uma central de telemarketing com profissionais exclusivos para fazerem o serviço. Nós temos no telemarketing várias formas de se efetuar a colaboração e também outras formas para além do telemarketing que estão todas no nosso site. Então, as pessoas que tiverem interesse nisso, tiverem alguma dúvida, é super importante entrar no site acace.org.br. Lá tem todas as informações, todas as modalidades e tem também, claro, nome das pessoas,
chamadas onde você pode entrar em contato, passar um WhatsApp e pedir as informações, enfim, tirar suas dúvidas e conhecer o trabalho para você saber aonde você está investindo, né, o seu dinheiro. E a tentativa de golpe em nome de instituições é só uma das artimanhas que os criminosos estão usando desde o início da pandemia. Também temos casos os quais os criminosos ligam para você, se passando por um atendente do banco, por um funcionário do banco, dizendo: olha, você teve uma compra aqui no seu cartão de crédito. Procede isso? Ele fala que não. E ele pede para você fala que não, e ele pede para você entrar em contato com o banco para verificar se isso procede. O que o criminoso faz? Você desliga o telefone, mas o criminoso não libera a linha, ele fica segurando a linha. Quando você pega o número atrás do cartão de crédito, por exemplo, ligando para o banco, na verdade você vai estar voltando a ligação para o criminoso. O delegado ainda destaca os cuidados para não acabar caindo na lábia dos golpistas. Procure ver se aquilo é verdade dentro do aplicativo. Por exemplo, o meu aplicativo informa isso. Procure o banco, vá presencialmente no banco, porque às vezes uma atitude que você toma, você evita maiores dores de cabeça. Olha, a Polícia Civil diz que já está investigando o caso e orienta quem for vítima desses golpes pode registrar o boletim online pelo site delegaciaonline.cesp.es.gov.br ou também ir pessoalmente até a delegacia. No próximo bloco, a história emocionante de uma família inteira que foi curada da Covid-19. Não perde não, que vale a pena, viu? Agora imagens ao vivo para você ali do trânsito na praia de Camburi, na Dante Michelini. A gente já volta. Dona Vera, 72 anos, está no grupo de risco pela idade por ser diabética, hipertensa e asmática. Ela ficou, gente, 50 dias internada no hospital, lutando para vencer o coronavírus. Em casa, toda a família se revezando nos cuidados e, acredite, também contaminada. Mas no final deu tudo certo. Vamos conhecer, então, a alegria e a garra da família Godoy? Assim que saiu do quarto no hospital, Dona Vera já foi aplaudida no corredor pelos profissionais da saúde que cuidaram dela por 50 dias. Na saída do hospital, muito emocionada, ela foi recepcionada pelos familiares. Ganhou flores, presentes e longos beijos e abraços cheios de saudade. Em casa, o carinho continua. Seu Zé estava morrendo de saudade da esposa, com quem é casado há 55 anos. Porque mudou realmente todinha a vida já, né? Aquilo que era tristeza veio só alegria, né? Os filhos também não viam a hora de ter a mãe assim, bem pertinho. Era o momento que a família mais estava esperando, né? Depois de tudo que a família passou, os momentos mais difíceis, né, que a família passou, que foram dias difíceis. As primeiras semanas a gente só ouvia notícias ruins. E esse dia para a gente ontem foi o dia que a gente mais esperava. Então a gente tem muita gratidão. Dona Vera tem 72 anos, completados dentro do hospital. Hipertensa, diabética, asmática. Ela se enquadra no grupo de risco da Covid-19. Pegou a doença e ficou 50 dias internada, 28 deles na UTI. Eu sentia cheiro, não perdi olfato e só tinha ânsia de vômito. E como eu tenho asma e estava na crise, a gente achava que era asma, né? E aí eu fiquei mais de uma semana sem procurar médico. A batalha foi árdua, mas Dona Vera saiu vitoriosa. Está curada da Covid-19. Eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que eu não ia voltar. Porque pessoas jovens, né, não voltam. E na minha idade, ainda com 2 sintomas graves, eu falei, não vou voltar. Aí tinha hora que eu perdi a esperança. Enquanto Dona Vera estava no hospital, a família travava uma outra batalha aqui do lado de fora. É que o marido de Dona Vera, a filha e também o genro acabaram pegando o coronavírus. Eu, meu pai e meu esposo também, a gente teve uma batalha aqui fora, né? A gente não podia ter contato com meu pai, então ele ficou de quarentena sozinho
e eu e meu esposo em casa, né? Então acabou eu tendo que correr ao mesmo tempo para dar um apoio para ela, minha mãe na UTI, meu pai isolado em casa. Foi uma fase bem complicada. Agora que todos estão curados e Dona Vera segue em recuperação, a angústia da família deu lugar à felicidade. E uma grande notícia também contribuiu para tanta alegria. E eu tenho uma neta casada que mora em São Paulo e ela está grávida. E eu sempre quis ser bivó. Aí quando foi ontem ela mandou um presente, um sapatinho e um boinho de neném. Para a família Godoy, um grande ensinamento ficou disso tudo. Tem que valorizar a vida, porque a gente, às vezes, ouve reportar, não é desse jeito não, é alarme, mas a gente tem que acreditar. Não é alarme, é realidade. Que coisa boa, que história boa para contar, né, gente? Olha, a gente deseja muita saúde para toda a família. Hoje, no Espírito Santo, 37.098 pessoas podem dizer que estão curadas da Covid-19. Então, a gente encerra o TN2 de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.